Receba aí a força do Senhor. Revestimento do Senhor. A cura do Senhor. Eu não quero, é curto. Mas se deixar, eu fico aqui toda a vida. Vamos aqui orar para esse homem de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu sei que teu filho preparou essa palavra no nosso coração. Tudo que foi feito aqui foi diretamente do trono. Dentro da palavra introdutória, dentro do louvor. E tu vai fechar agora com chave de ouro, aleluia. Eu tenho certeza que tu vai falar conosco através do teu filho. Repreenda, Pai, roubador de palavra. Todo pensamento ao contrário. Tudo que vier impedido de receber e mastigar essa palavra, irá sair da boca do teu filho. Que nós possamos estar ligadinhos na tua palavra, Senhor. Senhor, só quero te agradecer por tudo, Senhor, que foi feito neste lugar. Senhor, eu te agradeço. Louvado seja o nome do Senhor. Queria cumprimentar a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Oh, glória a Jesus. Quero cumprimentar a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Amém. Eu confesso que eu estou um pouco nervoso, mas vocês vão me ajudar a esse nervosismo passar. Amém? Amém. Oh, glória a Jesus. Hoje é uma noite a qual aprove ao Senhor preparar para cada um de nós. Hoje não é apenas mais uma quarta-feira. Hoje é uma quarta-feira profética. Vale da decisão aonde o fraco se torna forte. E nessa noite, eu creio, eu tenho fé e eu tenho a plena certeza que você não vai sair daqui enganado nem confundido. Você vai sair deste lugar decidido. Porque eu e você não viemos aqui à toa. Eu e você não viemos aqui apenas para esquentar um banco, não. Só de você ter saído da tua casa e ter chegado aqui, você já saiu da sua casa decidido. Eu vou lá porque é hoje a noite da minha e da tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E eu me encontro muito alegre nessa noite. E eu queria entoar um louvor. Eu prometo não demorar, vou ser bem breve, bem sucinto nessa noite. Eu queria entoar um louvor que o Senhor colocou no meu coração. Um louvor um pouco antigo, mas é um louvor que me tocava muito quando eu ouvia alguém cantar esse louvor. E eu peço que quem souber me ajuda. Esse louvor ele começa dizendo assim, ó: oh Jesus, Glória a Deus, oh Senhor da glória, louvado seja o teu nome. Tem horas que você pergunta: será que ninguém vem me ajudar? Você para um pouco e diz: eu só quero ser feliz. Aleluia, Deus. Tem horas que ninguém te entende e
E o único jeito é chorar. Você não consegue se expressar. Tá sem forças pra se levantar. Vontade de sair correndo, tô todo arrepiado, e largar tudo para trás. Faça como Jó que envergonhou a Satanás. Não murmurou, agradeceu, disse que conhecia Deus só de falar. O Senhor deu tudo em dobro, pra você também dará. Jesus, segura firme a tua mão nessa jornada. Busca pelas madrugadas coisas que não te alcançam. Vou mandar a sua vitória. Segura na presença do Senhor nesse deserto. Ele é o teu socorro no céu. Pra ele não tem solução que ele não possa agir. Jesus, segura firme a nossa mão nessa jornada. Busca pelas madrugadas, aleluia. Força firme nos alcança, aleluia. Se eu estiver na presença do Senhor, nesse deserto, nesse processo, nessa batalha, sabe por quê? Ele é o nosso socorro. E para ele não existe nada que ele não possa fazer. Para Deus não há limite, nós somos limitados. Mas o Senhor é um Deus ilimitado. Sente de Deus então esse louvor. Eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em 1 Samuel. 1 Samuel 1. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu queria compartilhar com a igreja. Eu queria compartilhar com a noiva de Cristo. A noiva adornada, preparada, separada, que está esperando o noivo para nos buscar. Oh, glória a Jesus. Todos acharam? Primeira Samuel, capítulo 1. Eu vou ler do capítulo 1 ao versículo 8. Que diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra, mais forte, gente, porque vocês têm fôlego para isso. Oh, glória a Jesus. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina, porém, tinha filhos. Ana não tinha filhos. Penina, porém, tinha filhos. Ana, porém, não tinha filhos. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eliófine e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porção desta Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. E a Ana dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado-a estéril. Abre parênteses, a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, fecha aspas. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que ela subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes?
E porque estás de coração triste, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Até aqui poderes assentar funcionando. Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. Jesus é bom. Meus irmãos, se eu pudesse dar um título aqui para esse texto de hoje aqui, como nós estamos no tema Vale da Decisão, o tema que eu daria para esse texto era apenas uma palavra: decisão. Decisão, porque aqui a gente vai ver uma história que não foi inventada, não é crendice, é uma história verídica que aconteceu. Que havia um homem chamado Eucana. Ele subia de ano em ano para poder sacrificar ao Senhor. Quem era Eucana? Ele era um levita descendente de Corá e era conhecido por sua devoção a Deus. E quando eu estava lendo esse texto, porque Deus já tinha me dado essa palavra há muito tempo atrás, muito tempo, quando eu tinha ido no monte e eu estava descendo do monte, e Deus me deu essa palavra de 1 Samuel 1. E o que mais me chamou a atenção nessa palavra foi que o quê? Eucana, ele subia para poder sacrificar ao Senhor no monte, de ano em ano. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que Penina irritava Ana, provocava Ana, porque o Senhor tinha cerrado a madre de Ana, porque ela tinha filhos e Ana não tinha. Mas só que esse texto é muito rico, porque Eucana sacrificava, dava a porção a Penina, seu filho, as suas filhas, e para Ana ele dava a porção dobrada, porque ela amava. Mas só o que me chama a atenção em Ana é que pela provocação de Penina e pela irritação, porque Penina devia provocar Ana incessantemente, como diz aqui na palavra, mas isso não interrompeu a caminhada de Ana. Isso não paralisou Ana na caminhada, porque Ana sabia que independente da madre dela estar cerrada, porque o Senhor cerrou a madre dela, uma hora o Senhor vai se levantar para dar vitória. Eu não sei como é que, já vou liberar uma palavra para a sua vida nessa noite aqui. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite. De repente você pode ter chegado aqui como Ana, mas o Senhor vai se levantar para poder me dar e te dar vitória nessa noite. Porque Ana foi uma mulher que ela não desanimou, independente da circunstância. Ana foi uma mulher que ela não estagnou por causa das palavras. Ana foi uma mulher que ela não foi até a Penina tirar satisfação. Ana, ela fazia melhor, ela subia e sacrificava todo ano com Eucana. E Penina toda hora ali irritando, toda hora ali instigando Penina, instigando Ana. Mas só que Penina estava tão preocupada em tentar paralisar Ana, que ela não estava conseguindo entender que ela era o propósito para empurrar Ana para receber a vitória. Porque muitas das vezes as pessoas veem, a gente passa por situações, a gente passa por coisas que a gente muitas das vezes calúnia, defamação, levante, pedradas, que muitas vezes a gente fala: eu vou parar, eu vou desistir, eu não quero mais. Mas só que me chama a atenção, Ana, que Ana decidiu a continuar a subir para poder sacrificar. Independente ao teu cenário, eu vou liberar, vou fazer uma pergunta para mim e para a tua vida. Essa pergunta foi feita para mim, eu também vou compartilhar com a igreja. Qual está sendo o seu posicionamento diante ao teu cenário? Qual está sendo o meu e o teu posicionamento diante ao cenário?
Porque quando o Senhor me deu essa palavra, eu estava descendo do monte, eu passei perto de um negócio meio que parecia um lixo, tinha bastante lixo, e do ladinho tinha uns ramos de folha e tinha umas rosas. E o Espírito Santo na mesma hora bradou no meu coração: floresça. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu parei e olhei e o Espírito Santo falou no meu coração: floresça. Porque o cenário não determina a tua vida nem a tua história. Então, mediante o que nós estamos passando, nós temos que florescer. Pera aí, William. Como assim? Eu vou te explicar. Daniel, ele estava cativo na Babilônia. Ele estava lá cativo. Mas ele não se contaminou. Peraí, não vou me contaminar com as iguarias do rei. Mas eu também não vou deixar de florescer no cenário onde eu estou. Ele estava cativo. Ele estava preso ali, junto com alguns jovens. Mas ele decidiu florescer. Como é que Daniel floresceu? Orando. Daniel orava 3 vezes ao dia, não era isso que Daniel orava? Então, como é que tem sido o nosso comportamento diante do nosso cenário? Porque muitas das vezes o cenário ele não pode ser muito favorável. Mas isso não nos impede de chegar aonde o Senhor falou que eu e você ia chegar. Mas só que é mais fácil nós nos acovardarmos e querer retroceder e paralisar do que a gente ir adiante. Porque a gente pensa na nossa mente humana que a gente não vai conseguir. A gente pensa na nossa mente humana que a gente não vai chegar. Mas só que Ana continuou subindo a Siló para poder sacrificar. E ela decidiu fazer um voto ao Senhor. E pelo fato dela subir de ano em ano a Siló e decidir fazer um voto ao Senhor, o Senhor deu Samuel a ela. Porque Eucana, pelo fato dele ver Ana não comendo, não se alimentando, não bebendo, ele falava: não te sou eu melhor do que 10 filhos. Porque Eucana pensava que só o amor dele bastava para Ana. Mas só que vai ter situações que nem todo mundo vai entender o meu e teu propósito. Nem todo mundo vai entender. A gente vai fazer um propósito, aí a pessoa vai falar: mas não é melhor você fazer tal coisa? Não, porque aquele propósito foi o propósito que Ana colocou no coração dela. Eu quero gerar um filho. E Eucana, por ele ver Ana naquela situação, ele deve ter pensado: Ana está tão preocupada com a minha situação que Ana não me ama mais. Mas só que isso não queria dizer que Ana não amava mais Eucana. Ana amava Eucana, só que Ana, ela também tinha um propósito dela. E o propósito dela era gerar um milagre. E qual tem sido o meu e o seu propósito nessa noite? Qual tem sido o nosso propósito? Porque muitas das vezes a gente quer fazer propósito. Eu quero um propósito para ter carro. Eu quero um propósito para ter uma casa boa. Eu quero um propósito para ter um carro melhor. Eu quero um propósito para ter um iate, uma casa na beira da praia. Mas só que isso não é o suficiente. Porque você vai pedir isso daqui quando Jesus voltar tudo vai ficar terreno. E a palavra do céu vai nos dizer que nós temos que ajudar no céu. Muitas das vezes nós nos preocupamos tanto com as coisas terrenas que nós esquecemos das coisas celestiais. Nós esquecemos de buscar, nós esquecemos de nos separar, nós esquecemos de nos consagrar. Aí quando vem o levante, quando vem a calúnia, a informação de não aguentar: Senhor, não estou aguentando. Senhor, não estou suportando. Mas só que a gente não decidiu, não determinou a continuar. Nós decidimos o quê? A parar para murmurar, a parar para reclamar, a parar para ir no irmão do lado para poder querer murmurar, falar. Mas qual a decisão que nós tomamos? E mediante aquilo que está vindo até nós. Qual o posicionamento que nós tomamos e mediante aquilo que está vindo até nós? Porque o nosso posicionamento vai dizer muito sobre nós. E tem muita gente que tem só posicionamento dentro da igreja. Chega lá fora, cadê o posicionamento?
Chega lá fora, cadê a decisão? E aqui eu escrevi algumas coisas aqui, eu queria compartilhar com a igreja. Ana era uma mulher dedicada às coisas de Deus e ao seu casamento, porém, Penina só queria irritar, e ela fez a vontade do homem, dando filhos. Ana não fazia vontade dele, porque Ana sabia que Deus ia te dar vitória. Pergunta: de quem estamos fazendo a vontade? Do homem ou de Deus, ou as nossas vontades? Porque Ana aqui ela estava fazendo a vontade de Deus, subindo, sacrificando. Ana estava fazendo a vontade do Senhor. E eu e você estamos fazendo a vontade de quem? Porque muitas das vezes Deus requer algo de nós. Aleluia. E nós não fazemos. Muitas das vezes Deus quer um posicionamento de nós e nós não nos posicionamos. Nós estamos fazendo o quê? A nossa vontade. Penina irritava a Ana porque quem não tinha propósito, Penina irritava a Ana porque não tinha propósito. Penina era o propósito na vida de Ana para fazer com que Ana gerasse o seu milagre. E Ana decidiu: eu vou sacrificar. E Ana decidiu a sacrificar. Qual é o meu e o teu sacrifício aqui nessa noite? Qual o sacrifício que nós trouxemos para o Senhor nessa noite? O que nós trouxemos aqui nessa noite para nós podermos dar ao Senhor? Eu não sei o que você trouxe, eu sei o que eu trouxe para poder sacrificar ao Senhor. Então o que nós trouxemos nessa noite para poder apresentar diante do Senhor? Aleluia. Eucana não entendia o propósito de Ana, porque ele achava que só o amor dele bastava para Ana. Só entende de propósito quem recebe o seu milagre. E outra, nem todo mundo vai entender o seu propósito, porque o acomodismo é mais fácil. Muitas das vezes, como eu falei, ninguém vai entender o nosso propósito. Muitas das vezes nós colocamos um propósito no nosso coração e nós acabamos compartilhando com outras pessoas falam: mas para quê? Mas só quem sabe o que quer, sabe onde quer chegar. Se a gente sabe o que a gente quer, a gente vai continuar nosso propósito, porque nós sabemos onde a gente quer chegar. E hoje é uma quarta profética. É uma quarta de decisões. E qual a decisão que você vai tomar aqui nessa noite? Você vai tomar a decisão de continuar vivendo o que você está vivendo? Ou você vai tomar a decisão, igual Ana, de fazer um voto e mudar? Fazer com que Deus mude todos os lados. Não estou falando voto, não estou falando de dinheiro não, tá, igreja? Estou falando voto daquilo que você coloca no teu coração. Qual é a decisão que eu e vocês vamos tomar aqui hoje? Hoje é noite de decisão, igreja. Aleluia. Hoje é noite de decisão. Qual é a sua decisão? Você vai se levantar e vai florescer, ou você vai ficar no acomodismo, tipo assim tá bom, do jeito que tá bom, ou você vai levantar e vai florescer em meio ao teu cenário. Igreja, é noite de nós se levantarmos. É noite de nós florescermos. É noite de nós dar frutos. Porque muitas vezes nós se preocupamos com tantas coisas supérfluas e nós esquecemos de florescer na presença. É noite de nós podermos chamar a atenção do Mestre. Como é que nós florescemos na presença do Senhor? Nós florescemos fazendo coisas que dão frutos. Como assim evangelizar? Quantas pessoas você evangelizou hoje? Hã?
ligar para um irmão, eu te amo, Jesus te ama, também florescer. Você ligou para alguém hoje? Para algum irmão? Falou, irmão, eu te amo em Cristo Jesus, você não está sozinho. Você pode estar no cenário não favorável, mas eu estou de mão dada contigo e nós vamos florescer nesse cenário. Nós vamos dar fruto junto. Mas sabe qual é mais fácil? O mais fácil é a gente apontar. O mais fácil é a gente julgar. O mais fácil é a gente ficar minando. Mas agora chegar e resolver é mais difícil. Porque muitas das vezes, muitas das coisas chegam até nós e nós queremos, como alto juiz, condenar. Nós queremos, como alto juiz, já dar sentença. Mas só que nessa noite é noite de decisão, é noite de mudança. É noite de mudar. É noite de nós dar mão ao outro e nós caminharmos juntos. Sabe por quê? Porque nós somos um povo escolhido, eleito pelo Senhor. E tem muitos crentes se gladiando, em vez de estar se abraçando. Tem muito crente, a mensagem até mudou. Falar uma coisa, a mensagem mudou. Tem muito crente se querendo acabar de derrubar um ao outro. Sendo que a palavra de Deus ela não ensina isso. O primeiro mandamento é o amor, gente. E é isso que está faltando entre nós. Eu não vou dizer todos. Está faltando entre nós. Está faltando amor, está faltando nós nos posicionarmos, nós tomarmos decisões, nós florescermos. Mas só que muitas das vezes nós preferimos o lado mais fácil. Muitas das vezes nós preferimos, eu também estou me incluindo também, muitas das vezes nós preferimos o lado mais cômodo para nós. Enquanto tem muitos ali lá fora, ó, perecendo. Enquanto tem muitos lá fora se matando, se suicidando, tirando sua própria vida. E nós, como eclésias, igreja do Senhor, nós não estamos fazendo nada. Nós estamos parados e vendo a igreja perecer. Nós estamos parados e vendo os nossos irmãos morrer, nós estamos fazendo nada. E sabe o que é o mais engraçado? Quando chega na nossa vez, eu vou dar um exemplo de mim. Quando chega na minha vez, eu quero que todo mundo faça comigo aquilo que eu queria que fizesse comigo. Eu quero que todo mundo me liga, eu quero que todo mundo me mande mensagem, eu quero que todo mundo me procure. E eu? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo para melhorar a cada dia para Deus? O que eu estou fazendo para poder acrescentar no reino, para o reino poder crescer? O que eu estou fazendo para o meu irmão se sentir importante? O que eu estou fazendo para o meu irmão se sentir amado? O que eu estou fazendo para o meu irmão se sentir? Ele pode chegar se arrastando, mas quando ele chega aqui tem uma palavra, tem um abraço. O que eu estou fazendo? Porque o Senhor está voltando para buscar a tua igreja. E como é que nós vamos subir assim? Como é que nós vamos encontrar com o Senhor nas nuvens assim, desse jeito? Então, igreja, essa noite é noite de refletir. É noite de decisões. É noite de mudança. É necessário mudar. É necessário nós pararmos, eu estou me incluindo também, e nós revemos o nosso conceito. E nós revemos o que nós estamos errando com o Senhor. O que nós estamos errando com o irmão. Porque o reino do céu é muito sério. E não é apenas vir aqui sentar, olhar aqui para mim, olhar para o meu rosto, olhar aqui para o apóstolo
só apenas sentar, levantar a mão, não, vai muito mais além que isso. Porque hoje pode ser o meu e teu último dia, sabia disso? Hoje pode ser o dia que o Senhor pode voltar para mim, eu não sei. E o que nós estamos fazendo, igreja? O que nós estamos fazendo? Porque a palavra do Senhor vai lhes dizer que há muitos doentes e outros até que dormem. E é dentro, não é fora não. Muitas das vezes você senta do lado do seu irmão, você não dá nenhuma boa noite, nenhuma paz do Senhor. Você passa pelaquela porta, você senta, não fala com ninguém. E depois você quer que Deus faz tudo ao teu favor. E depois você quer que Deus faz tudo pela tua casa. E depois você quer que Deus faz tudo pela tua família, mas você não faz nada por ninguém. Muitas das vezes você sabia que o irmão que está sentado do teu lado, ele não pode estar transparecendo, mas às vezes ele precisa de um abraço. Às vezes ele precisa de apenas falar, eu te amo. Não é vergonha você falar para um varão, eu te amo não, em Cristo Jesus. Eu falo até para os meus amigos do Zap, que não são cristãos, eu falo, meu irmão, meu amigo, eu te amo, você é importante para Jesus. Então, igreja, não era essa palavra que eu queria falar para a igreja, mas Deus me levou para outra direção. Porque não é aquilo que eu quero falar, que o Espírito Santo quer ministrar a igreja. Então, meus amados, nessa noite, a noite de decisão, decida nessa noite. Decida nessa noite. Quem está disposto a decidir nessa noite? Só eu? Glória a Deus. Depois de uma palavra dessa, tem alguém acordado aí? Tem alguém dormindo? Em nome de Jesus. Reage. Reage, porque hoje é noite. É hoje. É hoje. É hoje a noite. É hoje a noite da minha e da tua decisão. É hoje a minha noite e a tua, de Deus mudar o meu e o teu cenário. É hoje a noite de nós sermos o ser humano melhor. Porque o Senhor que está comigo e com você para uma grande obra. Ou você acha que Ele te chamou para ficar sentado aí na cadeira? Esquentar no banco, hein? Ou você acha que Ele te chamou apenas para poder ficar observando esse negão bonito aqui no altar? Aleluia! Ô glória! Mais ajeitadinho, mais ou menos. Vai do brilho do Santo. Eu estou brincando um pouquinho, faz conta aí que a mensagem foi um pouquinho que eu imaginava, mas Jesus está no controle de tudo. Deus. Aleluia. E eu aprendi que o Senhor repreende o filho que Ele ama. E se Ele está me repreendendo aqui primeiro, porque não era nem isso que eu ia falar. Não era nem isso. É porque Ele nos ama. E eu não quero ver você, eu não quero quando Jesus voltar você ficar. Eu quero subir junto com você. Eu quero te encontrar lá na fila. Quando Jesus fala, abre as suas mãos e mostra as suas obras, e a gente ganhar uma coroa, a gente ganhar vestes novas, a gente ganhar um novo nome, e esse corpo aqui vai ser mudado, aleluia, oh, glória. Então, meus irmãos, hoje é a noite da decisão. Vocês estão dispostos a mudar essa noite? Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão dispostos a mudar nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Quem está disposto a mudar nessa noite? Agora eu quero ver quem vai ser o primeiro ou a primeira corajosa que vai vir aqui na frente. Fala, o Diago William, eu estou disposto a mudar. Eu estou disposto a rever meus conceitos. Eu sou o primeiro. Vai vir aqui na frente. Eu já estou aqui. Eu sou o primeiro a ficar aqui na frente e falar, eu preciso mudar e rever os meus conceitos. Aleluia! Quem está disposto? Quem vai ser o primeiro corajoso, a primeira corajosa que vai vir aqui? Aleluia!
mais um culto. Aleluia, Jesus. Esse culto vai ficar marcado e vai chegar um dia que vocês vão lembrar desse negão aqui que falou essa palavra para vocês. Direto do coração, eu não posso mais estar aqui. Pode ser que eu esteja aqui ou pode ser que eu esteja fora. Mas vocês vão lembrar, então fica com essa palavra nessa noite. Floresça mediante ao teu deserto, floresça. E mediante ao teu deserto, floresça. E vou repetir, mediante ao teu deserto, teu cenário, floresça. Glória a Jesus, amém? A história de louvor vai estar louvando ao Senhor. Amém? Eu vou estar aqui. Vamos ministrar de louvor, vai estar louvando o Senhor. Eu vou estar orando pelo meu irmão. Glorito. Um abraço.
Deus ministrar no teu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar na tua alma. Houve uma palavra hoje nesse lugar de reflexão. Uma palavra de reflexão. Quem nós temos sido em Deus? Eu te pergunto, quem você tem sido em Deus? O que você tem feito no Senhor? Qual é o caráter que você tem manifestado? É o caráter de Cristo? Porque nós temos um Pai, irmão. Nós só podemos ter um exemplo de paternidade espiritual. Ou nós somos filhos de Yeshua, ou nós somos filhos de Satanás. Qual é a imagem que você tem manifestado? A imagem de um filho de Deus, com atitudes que honrem a Deus e honrem o teu semelhante, ou você tem manifestado a imagem de Bechá e você tem desonrado ao teu semelhante, desonrado a Deus e a si mesmo? Porque a palavra que foi ministrada aqui nessa noite não é uma palavra para você pular, não é uma palavra para você sair daqui rodopiando, não, é uma palavra para você sair daqui refletindo. O que você tem sido em Deus? Qual é o teu reflexo no mundo espiritual? O que o mundo espiritual tem falado de você? O que você tem representado no mundo espiritual, irmão? Porque não é vãs rituais, não é somente ações que até espelham uma ação que move o mundo espiritual, mas que não move, porque Paulo disse: eu não venho a vós com palavras persuasivas, eu não venho a vós com palavras de entendimento humano, mas eu venho a vós com o poder, e o poder de Deus é transformação. Só que Paulo disse: para aquele que perece, o poder de Deus é loucura, mas para aquele que crê, ele é transformação de vida. E evangelho é isso, irmão, é transformação de vida. O homem de Deus, ele ministrou aqui: hoje é o dia da decisão. Qual é a decisão que você tem que tomar? Não tem pessoas que têm que tomar decisão por si próprio, não é nem por Deus, não é nem pela salvação. Tem pessoas que precisam tomar decisões para viver ou para sobreviver. Tem pessoas que precisam tomar decisão para continuar caminhando. Porque a gente às vezes fala muito de salvação e esquecemos que temos uma vida também aqui na terra. Eu não estou vivendo só para entrar no céu. Eu não quero levar uma frustração até Jesus me chamar e dizer: não, a minha alegria é na glória. Não. Eu amo esse louvor que foi louvado aqui, além do Rio Azul, aonde as ruas são de ouro de cristal, ali tudo é belo, ali tudo é paz, morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais.
Eu quero ir para o céu, irmão. E eu estou lutando, porque a salvação é pela força. O céu é tomado à força. Mas nós precisamos entender que temos também uma vida aqui na terra. E a vida na terra, ela constitui de relacionamentos. Quais os tipos de relacionamentos que nós temos construído? Qual é o tipo de pessoas que nós temos carregado na nossa trajetória? Abraão, ele recebeu de Deus uma promessa. E Abraão, o Senhor falou: sai-te da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Vai em direção ao propósito que eu tenho para a tua vida, porque eu te dei uma promessa. Irmão, sabe o que é interessante? A promessa foi para Abraão. O Senhor mandou a Abraão: sai desse lugar, porque esse lugar vai te matar. Sai desse lugar, porque esse lugar vai destruir o que eu tenho para a tua vida. E o Senhor falou para ele: não olha para trás, vai adiante. Só que Abraão levou Ló. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer levar Ló para uma terra que Deus não mandou a gente levar. A gente quer levar pessoas para um lugar que Deus não mandou a gente levar. A gente quer ter pena de pessoas que Deus falou: abandone e deixa no meio do caminho, porque irão ser pedra de tropeço no teu ministério, na tua vida, na tua chamada, nos teus relacionamentos, na tua trajetória. Então chegou o tempo, irmão, de nós sairmos do vale da humilhação e virmos para o vale da decisão. Qual é a tua decisão nessa noite? Você vai ficar, não para não, meu filho, me ajuda. Não para não, porque você é o tangedor. É você que tira a tormenta do meio do arraial. Vai, isso. Qual é a tua decisão hoje? Você vai continuar carregando dores, ou você vai decidir viver a cura de Deus para a tua alma? Porque nem tudo resolve com óleo ungido, nem tudo se resolve com oração, nem tudo se resolve com atos proféticos, nem tudo se resolve com orações no monte, nem tudo se resolve jejuando. Tem coisas que se resolvem tomando decisões. Bom, nós estamos aqui 21 semanas proféticas no vale da decisão, aonde o fraco ele se torna forte. Só que você decide: eu vou continuar sendo fraco, ou eu vou sair desse propósito sendo forte? Eu vou continuar vivendo essa mesma história, ou eu vou sair desse propósito sendo forte? Porque, irmão, não tem exceção. Não existe filhinho especial. Deus não olhou para ninguém aqui e falou assim: ó, você é tão especial que você não vai passar por dor. Você é tão especial que você não vai passar pela tormenta. Você é tão especial que você não vai viver frustrações. E ao contrário, todos vamos passar pelo vale da dor. Todos vamos passar pelo vale do sofrimento. Todos vamos passar pelo dia da aflição. Isso é para todo. Isso não é só para crente não, irmão. Isso é para macumbeiro, isso é para quem é de religiões afrodescendentes, isso é para quem é católico, isso é
para quem nenhuma religião tem, todos vão passar pelo dia mau. Agora, a pergunta que eu te faço: com quem você está passando por esse dia? Porque tem pessoas que aliviam nossas dores, porém tem pessoas que elas aumentam as nossas dores. Um dia, Ana, e eu vou pegar um gancho nessa palavra, não vem pregando porque isso é antiético, mas eu quero aplicar isso na tua vida. Um dia Ana teve que parar de olhar para Penina e olhar para o seu propósito, porque Penina causava tanta dor a ela que ela ficava só olhando para Penina, sua rival, sua rival, sua rival, sua rival, sua rival, sua rival, e a dor dela só aumentava. Aí um dia ela entendeu: Penina, ela não pode ditar a minha trajetória, Penina só pode ser um ponto. E sabe o que é mais interessante nesse texto? É que o texto diz: e Eucana amava a Ana mais do que a Penina. A única ou o único motivo que Penina tinha para ferir Ana é porque ela não era o que Ana era para Eucana. Sabe o que leva alguém a tentar te destruir? É porque não pode ser o que você é. Não pode chegar aonde você chegou. Porque só se chega em lugares de vitória suportando. E tem pessoas, irmãos, que não querem suportar o processo, mas querem viver o propósito. É fácil. Penina dizia: eu posso dar filho, porém ela não podia ser amada. O que era melhor, dar filho para Eucana ou ter o amor de Eucana? E tem pessoas que estão em lugares somente para gerar. Mas gerar por gerar não tem sentido. Quantas vezes você abre o noticiário, aí você ouve uma notícia assim: e foi encontrada uma criança recém-nascida dentro de uma lixeira. Sabe por que aquela criança foi abandonada dentro de uma lixeira ou em um lugar ermo? Porque ela foi gerada sem um propósito. Aí alguém olhou e disse: como eu gerei sem propósito, eu vou abandonar. Só que, irmão, quem tem promessa pode até ter sido abandonado. Moisés foi abandonado, mas ele não foi abandonado porque não foi gerado com propósito. É o contrário, ele foi abandonado porque aquele abandono fazia parte do propósito. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite: Deus, Ele vai usar a tua pior dor para gerar o seu melhor propósito. Vou repetir porque só 2 ou 3 pessoas pegaram. Deus vai pegar a sua pior dor e vai gerar o seu melhor propósito. Ei, está chegando o tempo de gerar em Deus. Só que para isso, você precisa decidir hoje. O homem de Deus falou aqui: hoje é dia de decisão. Sai desse vale. Irmão, no vale da decisão, porque decisão é posicionamento. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Decisão é posicionamento, é se posicionar. Para se posicionar tem que firmar a mente. Espera aí. A minha mente precisa ser mudada para que eu possa tomar essa decisão. Porque, irmão, não é fácil tomar decisões. Principalmente decisões que
vão nos levar para o lugar de gerar propósitos. Porque todo propósito ele nasce em uma renúncia. Você tem que renunciar a algo. A gente só fala do voto de Ana, mas a gente não fala da renúncia que ela teve. Porque uma mulher que ficou quase uma vida inteira carregando uma enfermidade, carregando uma dor de ter amado encerrada, o dia que ela gerou, ela levou o seu filho para o altar. Ela não teve o prazer de ver Samuel crescer, porque ela fez um voto com Deus. Ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho homem, eu vou entregá-lo para o Senhor. Irmão, o maior sonho de Ana era ter um filho. E o dia que a criança nasce, ela só tem um período só de amamentar, porque depois que a criança para de amamentar, ela tem que levar para o altar e deixar e ver ele uma vez por ano. Porque era uma vez por ano que ela ia a Siló. Assim como era uma vez por ano que ela ia para sacrificar, era uma vez ao ano que ela ia para ver o seu filho. Sabe o que é isso? É estar disposto a suportar o resultado da tua decisão. Porque eu tenho certeza que ela pensou antes. Antes dela dizer: Senhor, eu entregarei ao Senhor, ela pensou: mas peraí, eu vou ver meu filho uma vez ao ano, mas eu vou deixar de carregar uma dor a vida inteira. Às vezes não é melhor viver a solidão de um propósito do que carregar uma dor a vida inteira. Qual é a sua decisão hoje? Continuar carregando essa dor, ou entregar no altar e viver um grande propósito de Deus? Hoje esse culto é só para quem tem propósito. Esse culto não é para qualquer pessoa. Por isso que hoje não está lotado. Por isso que hoje muitas pessoas não vieram. Porque Deus ele hoje selecionou a dedo pessoas que precisam ser direcionadas por Deus, pessoas que precisam ser tocadas por Deus para viver um grande propósito, para viver. Só que eu vou fechar. Primeiro, antes de você fazer o voto, pense na consequência desse voto. Pense como que você vai lidar depois de fazer o voto. Porque Vale, ele tem esse negócio, né? Pode sentar. Pode sentar. Vale tem isso. Eu fecho. 2 minutinhos eu fecho. Dentro do Vale a gente está tão desesperado que a gente vota. E a gente: Senhor, eu entrego para o Senhor, eu faço para o Senhor. Eu estou disposto a tudo para viver o que o Senhor tem. Só que depois que sai do vale, e depois que a vitória chega, e depois que a porta se abre, e depois que você chega no patamar que você alcançou, você está disposto a viver a consequência do voto que você fez no vale? Porque a dor você deixa no vale, mas o propósito você carrega contigo. Por isso que Jesus ele disse: ó, se alguém quiser vir até mim, ou vir após mim, perdão, negue-se a si mesmo. Não vai ser mais a tua vontade, vai ser a minha. Tome a tua cruz e siga-me. Sabe o que é negar a si mesmo? É deixar de fazer o que você quer e fazer o que Deus está mandando você fazer.
É deixar de fazer o que o teu coração quer que você faça e fazer o que Deus quer que você faça. Porque depois do voto, depois da aliança com Deus, depois de se conectar com o propósito, não dá para voltar, irmão. Não dá. Não dá para dizer, eu não vou, não dá. A gente até tenta. A gente às vezes até tenta dar uma de Elias e querer deitar embaixo do zimbro e dizer, Senhor, me mata. Mas Deus não vai te matar. Deus vai te alimentar. Só que a pergunta é, você está disposto a receber o alimento de Deus? O anjo dá comidinha na boquinha do Elias, ó. Toma, Elias, pãozinho, toma, come. Pãozinho na boca. E o Elias volta a dormir. Aí o anjo volta, mas o anjo volta revoltado. O anjo diz, rapaz, eu já vim aqui uma vez, Jeová me mandou de novo, hein? Come e bebe, porque agora chega de manhã. Chega de pirracinha. Chega de vou voltar para trás. Agora come e bebe. Engole o choro, porque longa é a tua jornada. E o camarada caminhou 40 dias, 40 noites e foi viver o propósito de Deus. Coloque de pé. Eu quero orar pela tua vida. Oh, aleluia. Ora macalabachore calabalabaxeria lavassou. O que demandará lamassurianda e que torema lamassuri canta lavaxerianda lavas. Orema canta labachore canta lavalabaxoria lavassuianda lavas. Irmão, quem é Deus já ministrou. Essa palavra foi direcionada para alguns corações aqui. Eu não vou chamar você aqui na frente não, que já foi feito isso. Mas eu quero orar pela tua vida. Eu quero, Pai, orar por essa igreja. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, dá coragem a pessoas que aqui estão para viver o teu propósito. Mas dá também força para suportar o processo. O processo é doloroso, ele envolve solidão, ele envolve sofrimento, mas o segredo não é como a gente começa. Tem muita gente que começou com você, mas não vai terminar com você. Tem muita gente que começou te ajudando e vai terminar tentando te matar. Tem muita gente que começou te dando a mão, mas no final vai te trair. Vai te apunhalar. Vai dizer, vou matar, mas vou matar quietinho, vou matar de perto. Porque o inimigo pior, irmão, não é o que está de longe não, é o que está perto. É o que usa de falsidade, de artimanha. É aquele que vem sorrateiramente. Sabe qual é o inimigo pior? É Ziba. Ziba era incumbido de cuidar de Davi. De Mefibosete, perdão. Ziba, ele era responsável por preparar a mesa de Mefibosete. Ziba era responsável de manter a cama, o quartinho lá de Mefibosete bem arrumadinho. Ziba era responsável de fazer com que tudo que Mefibosete perdeu se mantesse em suas mãos. Mas Ziba de repente olhou para Mefibosete e ficou com tanta inveja que falou, eu vou armar uma situação.
e eu vou fazer Davi matar ele. O mesmo que Davi manda em Lodebar tirar Mefibosete de Lodebar é o mesmo que agora quer matar. Você acha que vai ser diferente contigo? Tem gente que orou com você, te deu a mão, te ajudou, mas uma hora vai olhar para você e vai dizer: eu vou matar ele. Eu vou matar ela. Mas irmão, o diabo esqueceu que quem te fez promessa foi Deus. O diabo esqueceu que quem começou esse negócio da tua vida não foi Ziba, não foi Davi, não foi Alabacalaxeme, não foi Jonathan, não! Foi o Espírito Santo de Deus. Mefibosete só foi tirado de Lodebar porque Jonathan e Davi fizeram uma aliança. Mefibosete só foi tirado de Lodebar porque Ziba confessou. Tem um rapazinho lá, ele é aleijado, ele é manco, mas ele é da descendência de Saul. Mas agora Mefibosete quer matar. Eis, não se preocupe com quem quer te matar, se preocupe com quem te deu a promessa. Não se preocupe com quem quer ferir o teu sentimento, se preocupe com quem te deu a promessa. Não se preocupe com quem te olha de canto, se preocupe com quem te deu a promessa. Não se preocupe com quem te desprezou, se preocupe com quem te deu a promessa. Não se preocupe com quem te feriu, se preocupe com quem te deu a promessa. Não se preocupe com quem te esqueceu no caminho, se preocupe com aquele que tem o teu nome gravado na palma das suas mãos. Pai, eu quero abençoar o teu povo, Pai. E eu quero profetizar nessa noite em nome de Yeshua HaMashiach. Eu quero declarar uma unção de ativação de propósitos, uma unção de ativação de promessa. Porque aonde havia morte vai ter vida, aonde havia desesperança vai ter esperança, e aonde o diabo tinha decretado o final, o Senhor decreta recomeço. Eu quero declarar: Deus vai reescrever a tua história. Deus vai reescrever a tua trajetória. Só você que recebe, aplaude Jesus bem forte nessa noite. E você se expressa no tamanho daquilo que você entra no reino do Espírito. Quantas pessoas entraram no reino do Espírito aqui? Você se expressa no tamanho daquilo que você entra no reino do Espírito. Você, aleluia, se expressa no tamanho daquilo que você conquista nas regiões celestiais. Receba a tua vitória em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Jesus é bom, irmão. E o diabo não presta. Amém? Deus te abençoe. Sábado nós temos consagração às 9 da manhã. A partir das 8 estamos já orando, mas às 9 começamos o culto de consagração. Estaremos nesse sábado aqui com a missionária Sandra, não é isso? E a missionária Sandra vai estar dirigindo e a obreira Kaline vai estar ministrando a palavra. Amém? E as mulheres de Deus vão estar aqui incumbidas. E eu queria lembrar você, irmão, que a gente fez aqui, alguns irmãos podem não estar ciente, a gente fez aqui uma direção e as consagrações são dirigidas pelas missionárias, amém? Então, eu sei que alguns têm dificuldade por causa do trabalho, mas as missionárias precisam estar em unidade, amém? As missionárias e também os ministros podem, eu já falei para elas, elas podem
incluir os ministros, obreiros nesse propósito. Amém? Então as consagrações serão administradas pelas irmãs, pelos irmãos da casa. Amém? Então vocês precisam se organizar. Todo sábado o apóstolo não vai convocar, nem vai fazer aqui uma agenda de direção e pregação. Isso vai ser feito por vocês mesmos e vocês precisam se organizar para revezar. Eu sei que tem irmãos que só podem vir de 15 em 15 dias, alguns por causa de trabalho, outros por motivos pessoais, mas vocês precisam se organizar. Amém? Para toda semana tem que ter aqui um cronograma de direção e pregação, e daqueles também que estão aqui dando suporte, dando apoio na oração. Amém? Então a consagração fica na incumbência dos irmãos. Eu já fiz a escala de direção e pregação de quarta e domingo até o final de maio. Amém? A partir de maio, quem vai fazer essa escala é o diácono William, que vai estar fazendo essas escalas de pregação e ministração dos cultos. Amém? Vamos terminar o propósito e ele vai estar incumbido de fazer as escalas e colocar os irmãos. E eu peço aos irmãos, não pode, você foi colocado na escala, você viu lá que você está trabalhando nesse dia, vem com antecedência, chama um amigo e troca, chama outro ministro e faz a troca. Não precisa vir até uma liderança. Você vai lá, meu amado, olha só, você prega dia tal e eu prego dia tal, você pode trocar comigo? Amém? Amém ou não amém? Então vocês mesmos podem fazer isso, porque ministro tem que ter maturidade, irmão. Eu acho os ministros tão imaturos. Tem uns ministros tão imaturos. É colocado na escala, aí não dá satisfação, chega no dia, na hora do culto, aí não vou poder. A não ser como acontece, às vezes eu sei que acontece, imprevisto. Não estou falando de imprevisto não, irmão. Estou falando de pessoas que sabem que não vão estar, mas não fazem nem questão de honrar a liderança. E dizer assim, olha pastor, não vou poder estar com a bispa Jennifer. Ela agora está trabalhando no período da noite, está lá acompanhando pela live. Mas ela me chamou e falou, olha só apóstolo, o senhor me colocou para pregar dia tal e não vou poder estar. Então ela já se organizou para poder outra pessoa pregar no lugar dela e foi feita a troca. A preletora de hoje não poderia estar, já foi organizado já, o diácono William já foi colocado. Por quê? Porque houve aí uma comunicação da responsável pela agenda dos ministros e o diácono William hoje pregou. E no domingo o nosso evangelista Rodrigo pode pregar, meu filho? Domingo? Então está contigo domingo, amém? O evangelista Rodrigo ele ia pregar, só que a gente acabou tendo uma mudança e ele não ministrou no dia que ele ia ministrar, porque foi uma decisão da liderança por algumas questões de agenda de alguns pregadores, então a gente mudou. Só que aí domingo agora o nosso evangelista vai trazer para nós a palavra de Deus, amém? Então e assim a gente vai caminhando, amém, irmão? Porque eu não quero fazer aqui, eu vou fechar uma consagração, é muito fácil, irmão. Fazer consagração aqui, se ficar trazendo vaso de fora, que o povo vem só por causa que tem pregador de fora. Não, vai pregar os da casa e você vai ter que aprender a honrar os vasos de casa. Que é muito fácil, irmão. Bota um culto de consagração sábado de manhã, aí as irmãs estão aqui, tem 3, 4 pessoas, aí vem um pregador, sabe, que é bombástico, aí todo mundo vem. Aí sabe o que os ministros de casa fazem? Eles se sentem um lixo. Poxa, eu preguei, ninguém veio, veio um pregador de fora, todo mundo veio. Sabe qual é o nome disso? Desonra. Aí a gente prega aqui sobre honra, diz que estamos sendo mentoreados por Yeshua, mas estamos sendo mentoreados pelo diabo, porque estamos pregando uma coisa e vivendo outra. Então, eu vou pedir aos ministros, amém? Obreiros, diáconos, evangelistas, missionários, bispos,
Amém? Que tenham maturidade e responsabilidade para cumprir com o seu chamado, porque, irmão, nós temos aqui dentro dessa casa muitos homens e mulheres de Deus capacitados por Deus. Amém? Porque eu invisto nisso. Eu invisto nos meus obreiros. Eu desato meus obreiros para que eles possam chegar aqui e pregar uma palavra, ministrar. Eu não tenho obreiro frouxo aqui não, irmão, que chega aqui, não. Os obreiros que eu tenho sobem aqui e dão resultado. Como o diácono Ilha, foi pego de surpresa, mas veio aqui e desenrolou o rolo. Eu preparo para isso. Eu preparo para chegar aqui e abrir a boca, porque o Senhor falou para o profeta: abre a tua boca que eu encherei. Só que às vezes não é que o ministro não tem capacidade, é porque ele é imaturo, é menino. Só que Paulo falou: quando eu era menino eu pensava como menino, agora eu não sou mais menino. E tem uns ministros, irmão, que ficam dentro de criancinha. Bebê, para. Acabou esse tempo, irmão, de manhinha. Deus nos levantou para fazer a diferença. Tem uma juventude se levantando aí que está dando banho em nós, irmão. E eu vou te dizer uma coisa, hein? Fecha o quê? No reino de Deus ninguém é insubstituível não, tá? Olha lá, Rafaela, Ana Júlia, Ana Beatriz, tem os adolescentes. Se você não se posicionar, Deus vai levantar eles e você vai passar vergonha. Amém? Se você não se posicionar, Deus vai te tirar fora da fila e vai botar outro. Aí depois não vem botar a culpa no apóstolo Luan, não. O apóstolo não me honrou, você se posicionou. Você foi lá se colocar à disposição do diaconato, coisa linda, irmão, o diácono, posicionado, lateral. Hoje foi tudo bonitinho, tudo bem organizado, todos bem tratados. E as pessoas têm se sentido bem por isso, porque não precisa chegar aqui dentro, nós pessoal lá na porta já são ministrados pelo Espírito, pelo sorriso dos diáconos. E é essa igreja que eu sonho. Uma igreja, irmão, que transpira amor lá na porta. Não é só no altar, não. Amém? Eu não quero aqui vasos de prata, nem de ouro, não, irmão. Que só brilha no altar, não. Você tem que brilhar fora do altar também. Você tem que brilhar sem microfone. Você tem que brilhar no anonimato. Porque Davi foi ungido, mas ele voltou para cuidar das ovelhas. Talvez você já recebeu unção, mas Deus está esperando você ter responsabilidade com as coisas pequenas para te colocar diante das coisas grandes. Amém? Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez aqui. Obrigado pela tua presença, pelo teu poder, pela tua glória. Papaizinho, te amo, Pai. Te amo demais, Pai. O Senhor é tudo na minha vida, Pai. E eu vivo para ganhar alma, Pai. Eu vivo para edificar vidas, Pai. Eu vivo para pregar o Evangelho, Pai. E eu te peço, meu Pai, dá a esse povo, dá aos meus discípulos, dá aos meus 12, dá aos meus ministros, meus obreiros, meus diáconos, os meus membros, esse mesmo amor, Pai. Esse mesmo sentimento pela obra, pelas almas e pelas vidas, para que nós possamos não só ganhar a Vila Oriente, mas que nós possamos ganhar Gradim, para que nós possamos ganhar São Gonçalo, Rio de Janeiro, as nações, meu Pai, para que nós possamos enviar missionários para as nações, para que nós possamos enviar missionários para outros estados, para que nós possamos expandir o nosso território e mostrar para Satanás que no lugar da vergonha, o Senhor é o Deus que dá a dupla honra e que do monturo do pó, o Senhor levanta o necessitado e o coloca para sentar os príncipes. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a divina consolação do Santo Espírito esteja com toda a igreja daqueles espalhados sobre a face da terra, que não se aparte do teu coração a santa palavra da verdade, e que toda a igreja que crê, recebe, concorda com as promessas liberadas da Sagrada Escritura para a tua vida, confirmemos toda uma só fé dizendo... Amém!
A vitória é nossa. A vitória é nossa. E a vitória é nossa. Receba a tua vitória. Em paz saireis. E em paz sereis guiados. Amém? Está encerrado esse culto. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. E Deus abençoe a tua família. Amém? Vamos ali chamar Miguel.